Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nossos irmãos nos ouvindo e nos assistindo na igreja nesta noite. E você que nos achou aqui no YouTube, que Deus venha falar com todos, que o Espírito Santo venha falar com todos nesta noite. Nós estamos aqui com a Santa Palavra de Deus, o livro Santo de Deus, em São Lucas capítulo 21, e vamos ler a partir do verso 12, onde nós podemos ver o seguinte: Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós outros. É Jesus que está falando para os seus discípulos. E ele está falando aqui para os seus discípulos da igreja. Os discípulos, eles eram judeus, porém, a igreja surge com o nosso Senhor Jesus Cristo levantando os seus 12 apóstolos e os seus discípulos. Então, Jesus fala com eles o seguinte: antes de todas essas coisas, antes de começarem os sinais da sua vinda, o princípio das dores, lançarão mão de vós outros. Então, a perseguição contra a igreja, contra os discípulos de nosso Senhor, é predita aqui por ele. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós outros e vos perseguirão. Então, a perseguição ela é predita aqui, entregando-vos em sinagogas e prisões e trazendo-vos diante de reis e presidentes, por amor de meu nome. Você que está me ouvindo agora, seja na igreja, seja pelo YouTube, você ama Jesus? Se você ama Jesus, isso pode vir sobre você a qualquer momento. Isso pode vir sobre mim a qualquer momento. Nós temos que estar cientes. Se hoje nós vivemos numa terra onde não estamos sendo perseguidos, porque não é sempre que a igreja é perseguida. Não é sempre que os cristãos sofrem perseguição. Mas a perseguição ela pode vir a qualquer momento e em qualquer lugar. Lugares que não haviam perseguições no passado, hoje há. E a perseguição, quando vem, ela não vem apenas em lugares que tem meia dúzia de cristãos. Há lugares aí que tinha milhões de cristãos e o governo foi trocado e aí começou a perseguir os cristãos. Nós sabemos disso. Mas só que tudo isso foi predito pelo nosso Senhor Jesus. E ele diz: e sobrevir-vos-á isto por testemunho. Testemunho é para que haja um testemunho do Evangelho. Proponde, pois, em vossos corações de não premeditar como hajais de responder em vossa defesa. Ou seja, se vier uma perseguição contra nós e tivermos que comparecer diante de reis, presidentes, diante da polícia, nós temos que entender que Jesus está permitindo aquilo para que nós venhamos dar testemunho de Jesus perante essas autoridades. Só que nós não devemos premeditar. O que eu vou responder? Meu Deus do céu, o que eu vou falar na minha defesa? Não devemos temer, nem premeditar, nem ficar preocupados, porque olha o que Jesus diz em seguida aqui, ó. Porque vos darei boca e sabedoria. É muito forte, né? Vos darei boca e sabedoria. Nós devemos perceber aqui como é a presença do Espírito Santo na vida dos cristãos verdadeiros. Ele ajuda nas fraquezas, ele ensina todas as coisas, ele intercede por nós e ele dá boca e sabedoria. O Senhor Jesus dá boca e sabedoria.
Ele diz aqui: todos quantos se vos opuserem, contradizer nem resistir poderão. Tá vendo como que o Espírito Santo, ele é poderoso, como o Senhor Jesus Cristo é poderoso? Então nós não devemos premeditar. Eu fico me perguntando, para que se preocupar, por exemplo, quando nós vamos pregar para alguém, ou quando Deus nos envia em determinado lugar, para que se preocupar? Ah, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Ora, se numa perseguição o Senhor vai dar boca e sabedoria, quanto mais para poder pregar o Evangelho. Veja que os discípulos, eles estavam lá no cenáculo, porque Jesus, em Jerusalém, porque Jesus tinha dito para eles que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E então eles seriam testemunhas do Senhor em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E naquela manhã de domingo, que era um dia de Pentecostes, a festa dos judeus, o Espírito Santo ele desceu e eles começaram a falar poderosamente em outros idiomas. Ali em Jerusalém havia muitos judeus oriundos, né? Vindo lá de Roma, por exemplo. Eles moravam em Roma, eles falavam tanto o judaico quanto a língua latina, o latim. E teve apóstolo ali que falou em latim. Tinha gregos ali, judeus que moravam na Grécia e foram a Jerusalém para o dia de Pentecostes. E teve apóstolo ali que falou da grandeza de Deus em grego, pregou em grego. Tinha egípcios ali, judeus em Jerusalém, que vinham do Egito, que moravam no Egito. Eles sabiam a língua egípcia. E eles ouviram apóstolos ali falando em egípcio as grandezas de Deus, falando de Jesus, falando a palavra de Deus. Ou seja, aconteceu algo sobrenatural ali, que o Senhor Jesus deu boca e sabedoria. Puramente isso. E tanto é que naquele primeiro dia de pregação da igreja em Jerusalém, quase 3.000 pessoas, 2.000 e tanto, quase chegando aos 3.000, se converteram, se batizaram no mesmo dia, e ali começou a igreja de Nosso Senhor, com aqueles apóstolos recebendo boca e sabedoria. E é tão poderoso isso, que está escrito aqui, que todos quantos se opuserem contradizer, nem resistir. Aqui todos quantos se vos opuserem contradizer, nem resistir poderão. Muito forte, né? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você não quer receber boca e sabedoria para poder testemunhar de Jesus? Porque o testemunho, ele é dado com a vida também, com o exemplo. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz, para que as pessoas, né, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então o testemunho ele é dado com a vida, mas sobretudo com a boca também. Muitos dizem assim: mas eu não sei falar, eu sou tímido. Mas Jesus pode te dar boca e sabedoria para você pregar a palavra dele, ser testemunha dele. Muitos na igreja pensam que não são capazes de dar uma palavra na igreja, pensam que não conseguem. Eu também um dia, quando eu me converti, eu não queria ser pregador, eu queria apenas ouvir a palavra de Deus. Não queria ser pastor, pregar, não. Eu queria
ficar sentado lá no banco e ouvir a palavra de Deus. Estava satisfeito com isso. Chegar em casa, ler a Bíblia, orar, cantar louvores a Deus, eu e Deus. Na igreja eu queria ir para ouvir. E um dia que nós estávamos no monte, já era por volta da meia-noite, e tinha um irmão orando conosco no monte. Este irmão olhou para mim e disse: olha, você vai ser um pastor. Ele não falou isso dando um ataque, como se estivesse sofrendo um ataque. Ele falou igual eu estou falando aqui. Ele disse: você vai ser um pastor. Hoje eu entendo que aquilo ali foi uma verdadeira profecia pessoal. Mas quando ele disse isso, eu falei assim: eu sou tímido, não converso com ninguém, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Eu ser um pastor? Não, não é possível. Mas eu lembro disso até hoje. E a hora chegou. A hora chegou que Deus me levantou e hoje eu estou aqui pregando. Hoje eu estou aqui testemunhando de Jesus. Então veja que aqui Jesus está dizendo, proponde, pois, em vossos corações de não premeditar, como hajais de responder em vossa defesa. No pior momento. Você sabe que para a pessoa ir na frente da igreja, numa pequena igreja, dar uma palavra, fazer uma oração, às vezes a pessoa já fica meia tremendo de medo, né? Fica meio desconfortável se a pessoa não é acostumada, né? Agora imagina comparecer diante de uma autoridade, da polícia, comparecer diante de promotores, ter que apresentar a defesa. A pessoa treme, não é verdade? Fica preocupada. Eu já compareci, já tive que comparecer diante de autoridades. Realmente não é fácil, não. É muito ruim. Mas Jesus está dizendo, proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como hajais de responder em vossa defesa. Porque se a pessoa estiver propondo e premeditando sobre o que ela vai responder na sua defesa, ela não está confiando que Jesus vai dar boca e sabedoria. E ninguém vai poder resistir. Resistir não poderão. Qualquer um pode ter ali um acusador ali do lado que não vai poder resistir. Então, se as autoridades quiserem fazer alguma coisa contra um cristão desse, vai ter que ser na base da perseguição e com injustiça, claramente, para todos verem. Interessante que Jesus diz, e até dos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e alguns de vós matarão. Olha, isso já aconteceu muito nesses 2 milênios aí, nesses vários séculos em que a igreja está na terra, já aconteceu muito, mas muito mesmo, de cristãos serem perseguidos, serem traídos, serem mortos. Isso está acontecendo até hoje. Não aqui onde nós estamos, mas em outras partes do mundo. E aí, isso aqui nos lembra que se a pessoa é do Senhor Jesus mesmo, ela tem que amar o Senhor Jesus mais do que a sua própria família. Porque pode acontecer dos familiares, além de não se converterem, se voltarem contra no momento de perseguição. Às vezes, no momento que está tudo bem, está tudo bem. Mas se vem um tempo de perseguição, Jesus está dizendo que pode acontecer até o pai entregar o próprio filho, o irmão entregar o irmão, os amigos, se os parentes, né,
podem entregar. Imagina os amigos, né? E amigos sereis entregues, e alguns de vós matarão. Jesus não enganou os seus discípulos. Jesus não enganou os seus discípulos. Ele deixou claro aqui o que poderia acontecer. E ele ainda continua dizendo aqui, ó, e de todos sereis aborrecidos. Entenda-se, odiados. Aborrecer aqui é odiar. Sereis aborrecidos por amor de meu nome. Mas nenhum cabelo de vossa cabeça perecerá. Glória a Deus. Não há o que temer. O nosso corpo é de Jesus. A nossa alma é de Jesus. O nosso espírito, até os fios de cabelo da nossa cabeça. Nada, nada vai perecer. Nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não podem tocar na alma. Me mata aqui, mas Jesus me ressuscita ali adiante. Por que temer a morte? Alguém me mata aqui, mas Jesus vai me ressuscitar mesmo. Não é verdade? Alguém te mata porque você serve o Senhor Jesus. Ele vai te ressuscitar mesmo depois, no momento do arrebatamento. Você tem a vida eterna. Então, para que temer? Aí ele diz, vossas almas possuí em vossa paciência. A palavra é paciência. Tenha paciência. Eu vou terminar por aqui, mas eu queria só mostrar isso aqui do versículo 12 até o 19, para dizer o seguinte, que o pior pode vir. Tem muitos cristãos aí que às vezes ficam reclamando, ficam achando que a vida está ruim, que Deus não quer dar o que Ele quer. Mas Deus tem nos dado muitas coisas boas, principalmente nós que vivemos aqui nesse Brasil, né? Não há perseguição, pelo menos por enquanto, né? Podemos pregar, podemos fazer as reuniões. Não vamos reclamar de nada, não. Porque o pior pode vir. E no momento do pior precisamos de paciência. Se nós não temos paciência quando está tudo bem, sem perseguição, e se vier a perseguição? Isso aqui foi profetizado e se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir até o arrebatamento. Lucas 21, do 12 até o 19. Guarde essa palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã. E lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.